Há perguntas que a gente evita porque doem. Você já sentiu um aperto estranho no coração ao pensar em alguém que já se foi? Você já se perguntou se as suas orações realmente chegam a quem não está mais aqui? E se, em silêncio, houvesse almas esperando que você se lembre delas? Como se a sua memória fosse a única coisa que ainda as conecta com a luz? Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente a sua maneira de entender a morte, a oração e o destino eterno das almas. Não se trata de uma teoria bonita para consolar o luto. Trata-se de uma experiência que, segundo o Diário de Santa Faustina, abre uma janela direta para uma realidade que muitos conhecem de nome, mas poucos sentem de verdade. E aqui vem a parte incômoda. Se você perdeu alguém e carrega a culpa de não ter feito o suficiente, e se ainda houvesse algo real, concreto, eficaz, que você sim pode fazer? Se às vezes você chora sem saber o porquê, como se o seu interior reagisse a um mistério que a sua mente não alcança? E se essas lágrimas fossem um sinal de que há uma missão pendente? E se a oração não fosse apenas lembrança, mas ajuda verdadeira, como você deveria rezar para não fazê-lo pela metade, sem força, sem perseverança? Nesta história você vai encontrar respostas, mas também uma responsabilidade. No parágrafo 20 de seu diário, Santa Faustina Kowalska conta uma visão tão impactante que, embora muitos a tenham ouvido mencionar, poucos a entendem de verdade. O que você vai ouvir não nasce de uma opinião humana, nem de uma reflexão bonita para consolar o coração. Segundo suas próprias palavras, foram revelações diretas, recebidas por uma religiosa humilde, das mãos de almas que sofriam além deste mundo, como se o véu se levantasse por um instante e deixasse ver o que normalmente permanece oculto. Pense em quão forte isso é. Não se trata apenas de falar do purgatório como uma ideia, mas de ouvir uma mensagem urgente sobre o que essas almas precisam de nós, os que ainda continuamos aqui. E se você perdeu alguém, se carrega essa culpa silenciosa de não ter feito o suficiente, se pergunta se ainda existe algo real que possa ajudar em seu descanso eterno, então esta parte toca você de frente, sem rodeios. Porque a pergunta não é se sentimos nostalgia. A pergunta é se as nossas orações têm peso, se chegam, se libertam. E se existe uma maneira de rezar que realmente mude algo, por que tantos o fazem de forma distraída, sem perseverança, sem compreender o que está em jogo? Se você quer continuar descobrindo esses ensinamentos e conselhos de Santa Faustina, inscreva-se para não perder o que vem por aí. Feche os olhos por um instante e imagine a cena com calma. É uma noite fria de outubro de 1926. Uma jovem religiosa chamada Faustina está de joelhos em sua cela, no convento de Varsóvia. Não é uma mulher instruída. Mal terminou 3 anos de escola. Trabalha como cozinheira e jardineira. E aos olhos dos outros, parece apenas mais uma irmã. Simples, silenciosa, cumprindo sua jornada como tantas outras. Mas naquela noite acontece algo extraordinário. Seu anjo da guarda se apresenta a ela e, sem dizer uma única palavra, ordena que o siga. E ela não hesita. Levanta-se e caminha atrás desse mensageiro do céu, como se soubesse que o que está por vir não admite perguntas. De repente, vê-se transportada para um lugar que jamais teria imaginado. Não é um lugar físico, é um âmbito espiritual, uma dimensão entre a terra e o céu. E o que ela vê ali a faz tremer. Ela o descreve no parágrafo 20 de seu diário. Diz que viu seu anjo da guarda que lhe ordenou segui-lo e que em um instante se encontrou em um lugar enevoado, cheio de fogo, onde havia uma grande multidão de almas que sofriam. Estavam rezando com enorme fervor, mas não podiam fazer nada por si mesmas. Somente nós podemos ajudá-las. Isso, segundo ela, não foi um sonho nem uma metáfora. Foi uma experiência mística tão real quanto o chão sob seus pés. Ela viu o purgatório, viu pessoas que haviam morrido, mas ainda não estavam prontas para entrar na glória de Deus. Almas em purificação, com um sofrimento intenso. E o mais impactante é isto. Elas podem rezar com força, mas suas orações não têm efeito sobre elas mesmas. Dependem de nós que continuamos vivos. Pense no que isso significa.
Há almas, agora mesmo, clamando por uma oração sua. Talvez alguém da sua família. Talvez um amigo que se foi de repente. Talvez alguém de quem você não pôde se despedir. Você percebe o peso dessa dependência? E se você fosse a única pessoa que ainda pode se lembrar dessa alma com fidelidade? Aqui está a ideia central que Santa Faustina deixa clara. E é impossível ouvi-la sem que algo se mova por dentro. Essas almas não podem se ajudar. Elas rezam com fervor, com desespero, com uma intensidade que nós poucas vezes alcançamos na Terra. Mas ainda assim, não podem acelerar sua própria libertação. Estão como em uma espera ardente, suspensas, dependendo da misericórdia de Deus e da caridade dos vivos. E então a pergunta aparece sozinha. Se elas dependem de nós, o que acontece quando ninguém reza? O que ocorre com as almas esquecidas, as que já não têm família, as que morreram sozinhas, as que não deixaram ninguém que se lembre delas? E se houver alguém do seu sangue, alguém próximo a você, que hoje está esperando algo tão simples como uma oração sua, mas você está há meses ou anos sem oferecê-la? Porque muitas pessoas acreditam que, quando alguém morre, tudo já está decidido e nada pode mudar. Mas o testemunho de Faustina aponta para outra realidade. Há um sofrimento real na purificação. Há uma necessidade real de ajuda. E também há uma esperança real, porque até uma pequena oração, uma missa oferecida, um sacrifício escondido, pode se tornar um alívio imenso para essas almas. Pense nisso com honestidade. Se sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão ou aquela pessoa que você amou estivesse nessa situação, você não gostaria de fazer todo o possível? Não lhe doeria saber que dependia de você e você deixou passar por rotina, por distração, por medo de lembrar? Às vezes as pessoas evitam rezar pelos falecidos porque dói. Porque rezar significa admitir a ausência. Significa abrir a ferida. Mas também significa fazer algo por amor. E aí está o ponto. O amor verdadeiro não fica apenas nos sentimentos. O amor verdadeiro age. E se suas lágrimas, essas lágrimas que vêm sem explicação, não fossem apenas tristeza, se fossem um lembrete, como um toque suave, de que alguém precisa da sua ajuda. O que você faria se soubesse com certeza que uma oração sua pode encurtar o sofrimento de uma alma? Você continuaria adiando para amanhã? Ou começaria hoje? Santa Faustina não apenas descreve o que viu, ela também deixa claro o que realmente ajuda essas almas. E aqui é onde tudo se torna concreto, prático, quase urgente, porque já não falamos de emoções, mas de ações que têm um sentido espiritual real. Ela explica que o que traz mais alívio às almas do purgatório é a misericórdia vivida e oferecida. Isso inclui a Santa Missa oferecida por elas, orações perseverantes, o terço, pequenos sacrifícios aceitos com amor e qualquer ato de caridade oferecido a Deus com essa intenção. Não se trata de fazer coisas espetaculares, mas de fazer o essencial com um coração constante, sem abandonar. Em seu diário, Faustina insiste que a misericórdia de Deus é a última esperança para o pecador. E se essa misericórdia é a porta, então nossas obras de misericórdia são como uma mão estendida para quem já não pode se mover por si mesmo. Pense na força desta imagem. Eles estão ali, pedindo, esperando, rezando. E nós somos quem pode lhes abrir um caminho com nossas orações. Muitos perguntam, por que a missa é tão importante? Porque é o sacrifício de Cristo oferecido ao Pai. E se há algo que chega com poder ao coração de Deus, é essa oferenda. Depois vem a oração, que não é repetição vazia, mas insistência amorosa. E também estão os sacrifícios pequenos, aqueles que ninguém vê. Renunciar a um conforto, aceitar uma dor sem queixa, oferecer uma dificuldade do dia com intenção. Às vezes as pessoas desprezam o pequeno, mas o pequeno oferecido com amor é enorme diante de Deus. E aqui aparece um ponto que incomoda. Há pessoas que dizem amar seus falecidos, mas não fazem nada por eles. Lembram-se deles com fotos, com músicas, com nostalgia, com histórias. Mas rezar lhes custa, perseverar lhes custa, oferecer uma missa lhes custa. E então a pergunta é inevitável.
Que tipo de amor é esse que fica na lembrança, mas não se converte em ajuda? Se você realmente acredita que existe uma vida eterna, então a morte não corta o vínculo. Ela o muda, o purifica e deixa para você esta possibilidade: amar de uma forma mais profunda, ajudando quando já não há nada que o outro possa fazer por si mesmo. E você? Se hoje mesmo tivesse que escolher uma única coisa para fazer por um ente querido falecido, o que escolheria? Uma flor, uma vela, um pensamento? Ou uma oração que possa aliviar seu sofrimento? Deixe-me contar algo que aconteceu na Espanha e que, pela simplicidade, atinge com mais força. Uma mulher chamada Maria perdeu o marido de repente em um acidente de carro. Não foi apenas o choque da perda. Foi o peso que veio depois, como uma pedra no peito. Durante meses viveu devastada, afundada na culpa, porque naquela mesma manhã haviam discutido. Em sua cabeça, repetia-se a mesma cena repetidamente. A última frase, o último gesto, a sensação de que havia falhado, de que não disse "eu te amo" uma última vez. E quando o luto se mistura com esse remorso, a pessoa não chora apenas pela ausência, chora também pelo que já não pode reparar. Um dia Maria viu um vídeo sobre Santa Faustina e descobriu algo que lhe acendeu uma esperança: o poder do terço da Divina Misericórdia, oferecido pelas almas do purgatório. Não como um ritual para se acalmar, mas como uma ajuda real. Então começou a rezá-lo todos os dias às 3 da tarde, a hora da misericórdia, oferecendo-o de maneira concreta por seu marido. Não o fez uma vez nem duas. Fez com constância, como quem se agarra a uma corda no meio da noite. E o fez durante 9 dias, como uma novena. No 9º dia, Maria teve um sonho. Nesse sonho, seu marido apareceu com uma paz luminosa, serena, e disse-lhe apenas uma frase: "Obrigado, agora estou livre." Maria acordou com uma certeza inexplicável, como se algo por dentro tivesse se colocado no lugar. Sentiu que suas orações haviam chegado. Sentiu que ele finalmente descansava. E se esse alívio que ela sentiu fosse também um convite para você? Se você pudesse fazer algo que de verdade ajudasse, você tentaria com a mesma fidelidade? Se depois de ouvir isso você se pergunta o que pode fazer exatamente, aqui tem um caminho claro, passo a passo, sem complicações, mas com profundidade. O primeiro é oferecer a Santa Missa pelas almas do purgatório. E se houver um falecido concreto que você carrega no coração, nomeá-lo nessa intenção. Muitas pessoas acreditam que rezar é suficiente, mas esquecem que a missa tem um valor único, porque une nossa súplica ao sacrifício de Cristo. Se puder, ofereça uma missa por essa pessoa, e se não puder fazê-lo com frequência, escolha uma data fixa no mês para não deixar ao acaso. Depois, faça do terço da Divina Misericórdia um costume real, não um impulso passageiro. Rezado com intenção, com perseverança, é como uma mão estendida para quem já não pode se ajudar. E se puder, faça-o às 3 da tarde, a hora da misericórdia, não porque seja mágica, mas porque educa você na fidelidade. Obriga você a parar, mesmo que por alguns minutos, e a lembrar que o amor também se demonstra com disciplina. Quantas vezes você disse que rezaria por alguém e depois o dia passou sem que você o fizesse? Depois vêm os pequenos sacrifícios. Aqui é onde muitos ficam no meio do caminho, porque pensam que um sacrifício teria que ser grande para ter valor. Mas não é assim. Pode ser algo simples: renunciar a um conforto, calar uma queixa, aceitar um contratempo sem responder com dureza, oferecer um cansaço do trabalho, uma dor física, uma preocupação. O que importa não é o tamanho, mas o amor com que você o oferece e a intenção concreta. Se hoje você tivesse que escolher um sacrifício pequeno para oferecer por um falecido, qual seria? E o mais importante, você o faria sem esperar reconhecimento, sem contar para ninguém, apenas por amor? Também pode recuperar práticas que as pessoas foram deixando de lado, como a primeira sexta-feira do mês, vivida com sentido de reparação e de união com o coração de Cristo. Não se trata de acumular atos, mas de construir uma vida interior que não se esquece dos que partiram. E se lhe custa sustentar isso sozinho, coloque por escrito,
como um compromisso para que o tempo não o apague. Outra prática simples é visitar um cemitério e rezar lá, mesmo quando não seja por um familiar direto. Há almas esquecidas, almas sem ninguém que as nomeie. Rezar por elas é um ato de misericórdia puro, sem interesse. E há algo misterioso nisso. Quando você reza pelos abandonados, seu coração se expande. Começa a compreender que a fé não se reduz ao que toca você de perto, mas a amar inclusive onde não há recompensa. Você já se perguntou alguma vez se o maior ato de caridade pode ser rezar por alguém que você jamais conheceu? E finalmente, não transforme isso em um impulso emocional de uma semana. Faça disso um hábito. Uma missa por mês, um terço diário ou várias vezes por semana. Um sacrifício oferecido com intenção, uma visita ao cemitério de vez em quando. Não por medo, mas por amor. Porque se, como ensina Santa Faustina, essas almas rezam e não podem se ajudar, então você tem um poder que talvez nunca tivesse levado a sério.